Era uma igreja que tinha os 9 dons espirituais. Ao ponto que o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 12. Irmão meu, não quero que vos seja ignorante acerca dos dons espirituais. Ela tinha um dom de cura, dom de fé, dom de língua, dom de maravilha, dom de interpretar, dom de milagre, dom de discernimento das coisas, que isso está faltando no nosso meio. Discernimento. De discernir o que é e o que não vem de Deus. A igreja tinha esses dons. Só que, porém, em 1 Coríntios, capítulo 3, vai dizer que eram carnais, que eram meninos. Ao ponto que o apóstolo Paulo diz assim, eu não pude ter convosco com palavra de poder ou de sabedoria. Eu fui como meninos na fé, porque vocês não podem receber. Ao ponto que a igreja de Corinto foi um referencial. Se você estudar sobre isso, era uma igreja que orava, era uma igreja que clamava, era uma igreja, vamos dizer, exemplar, mas só que era carnal. Ao ponto que os outros também até viu, que o apóstolo Paulo viu também. Porque ter falha é uma coisa, agora continuar e demonstrar isso, a mostrar ao mundo é outra. Ao ponto que levaram até para o texto de 1 Coríntios capítulo 11, para a Santa Ceia. Ao ponto que o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, nisto, porém, que vos dizei-vos, não vos louvo. Paulo não aprovava as atitudes da igreja. E qual eram essas atitudes? O que é que a igreja fazia de Corinto que Paulo vai dizer, eu não aprovo vocês. Eu não vos louvo por isso. Se era uma igreja espiritual, era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava, era uma igreja que estava na presença de Deus, era uma igreja que tinha dons espirituais, era uma igreja que sabia discernir tudo, mas foi reprovada. 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer acerca dos dons espirituais. Ela tinha os dons, sabia das coisas, mas quando nós lemos aqui, Paulo continua dizendo, portanto, vos ajuntais não para melhor. Como é que nós estamos se ajuntando? Como é que nós estamos se ajuntando? É para melhor ou para pior? A igreja de Corinto, quando ele diz isso, ele vai dizer algo, que ela tinha um problema tão grande, que quando eles se juntavam na Santa Ceia, eles tinham divisão, orgulho. O que destrói uma igreja, um crente, é o orgulho. Aleluia. Quando você vê um crente dizendo, eu sou, eu faço, eu sou tal, é melhor dizer que é mais que Jesus. Porque o que dividia, o que trazia sobre essa igreja, a desigualdade, era o orgulho e a desigualdade entre os irmãos. Você vê aqui, ó. Se não para pior, porque antes de tudo ouço que vos ajuntai na igreja e há entre vós dissensão, e em parte eu creio. Por que Paulo vai dizendo, eu creio nisso?
Porque quando Paulo virava as costas, a igreja fazia diferente. A igreja fazia como quer. A igreja batia. Paulo não está aqui, vamos fazer do jeito da forma que a gente quer. Do jeito que eu quero. E isso desagradou a Deus, que revelou a Paulo. A igreja de Corinto tinha muitos problemas, divisão, orgulho, desigualdade entre os irmãos. Quando eles se reuniam na igreja para a ceia, os ricos tinham aquela panelinha. Os ricos tinham aqueles, um comia bastante, outros era. Quando você vai estudar, o historiador Flávio José fala que a igreja de Corinto, que é um judeu que conheceu a história, fala que ficava aqui a igreja, uns irmãos aqui, o pobre, o rico, aqueles que eles gostavam, aqueles que não gostavam, era divisão. Um comia, outro. E isso foi a coisa que Paulo disse: eu não vos louvo. Ah, pastor, mas aqui não tem rico. Ah, mas aqui. Mas pode ver que às vezes é a divisão. A escolha do que é o irmão bom, do que é o irmão mau, do que é o irmão isso, irmão aquilo. Mas Deus não é assim. Imagine, irmão, se Deus olhasse para a gente pelos nossos defeitos, aonde nós estaríamos aqui? Imagine aí. Tem um menino do Marcos Antônio, né? Se Deus olhasse para o pastor pelos defeitos dele, porque eu tenho defeito. Eu não sou super crente. Eu não sou mulher maravilha. Eu tenho defeito. Mas imagine se Deus olhasse, já tinha fulminado, irmão. Já tinha nos matado. Ou não? Mas o olhar de Deus é misericordioso, irmão. O olhar de Deus tem misericórdia. Que eu diga a sua. E que eu não tolerar. O olhar de Deus não é igual o meu, que condeno, que julgo, que jogo fora. Não. O olhar de Deus é diferente. O olhar de Deus é acolhedor. É verdade que merecemos castigo, coisas que nós fazemos, merecemos. Mas Deus é misericordioso da minha alma e da tua alma. Aleluia, Deus. Paulo olha para esta igreja e diz: olha, vocês têm orgulho, vocês fazem divisão, vocês se ajuntam não para melhor, mas sim para pior. Paulo está falando algo muito sério. Não vos louvo. Ou seja, ele não podia elogiar a igreja de Corinto, alguns, da modo como estava. Não ouvia a voz de Paulo, não obedecia, não dava crédito que Paulo falava. Bastava Paulo virar as costas, que fazia de tudo do jeito do seu nariz, do seu eu, do seu ego. E Deus não é assim. Eu não conheço Deus desta forma. Quem ama esse Deus maravilhoso? Ele não podia, o obreiro Mateus, elogiar a igreja, sentir-se bem, como o jeito que está. Do jeito que está não dava.
que Paulo ia elogiar. Paulo, nós todos sabemos quem é. É um grande apóstolo. Paulo ele não apenas se importava com a doutrina, mas também com a maneira dos cristãos estavam vivendo. Como é que você está vivendo? O seu orgulho, a sua divisão, como modo de viver. Irmão, tem uma coisa que eu tenho medo, de bater no peito e dizer eu faço, eu sou e eu posso. Ah, de mim, irmão. Ah, de mim. Eu nunca falei, eu já preguei em vários lugares. Deus fez vários milagres. Mas quem fez foi Deus. Eu nunca me exaltei. Por quê, irmão? Teve uma vez que eu me exaltei. O quê? Que eu pregava em todo lugar, só dava eu. Culto de jovem, culto de senhora. Era só eu, gente. Como diz, era tudo eu. Aí eu me ensoberbeci, tirei o orgulho. Aí Deus me quebrou. Eu disse, não só tem tu, tem muitos. Quando o homem se soberba, o orgulho que eu faço, eu não desfaço, Deus vai abater, irmão. Deus abate. E eu fui abatido. E eu digo, não, Senhor, pode fazer. Até às vezes eu recuso. Porque quem faz é Deus. Quem opera é Deus. Quem faz o milagre é Deus. E quem concorda com Deus aqui? Glória a Deus. A igreja tinha outro problema. Paulo não louvava isso. Ele dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefa. Aí Paulo disse, quem sou eu? Vocês não são meus, a igreja não é minha, não, é de Cristo. Quem é o dono é Cristo. Eu batizei algum de vós, eu fiz alguma coisa? Não, senão a casa de Epifânio. Mas tudo é de Deus. Quem é de Deus aqui? Glória a Deus. E como é que eu bato no peito dizendo que eu sou, o que eu faço? E eu posso. Deus não louva isso. Deus não se agrada disso. O texto bíblico, a Bíblia diz que Paulo diz assim, ó, porque antes de tudo eu ouço que vos ajuntais na igreja, entre vós há dissensão, e eu parte e creio nisso. Eu creio, porque vocês são assim. Porque Deus revelava a Paulo, irmão. E Deus sabe como é a igreja. Deus sabe. Vos ajuntais não para melhor. As reuniões da igreja que eles tinham que fazer era para o crescimento espiritual. Não é para matar ninguém. Não é para derrubar ninguém. É para o crescimento espiritual. Nós era para sair do culto e voltar, sair e ter sede de voltar de novo. Mas eu vou voltar para aquela Santa Ceia, eu vou voltar para aquele culto. Porque Deus me levantou. Porque Deus me restaurou. Era para ser crescimento espiritual. Comunhão. Comunhão. É para sair do culto, sair com comunhão. Se edificar. Se edificar como. Rapaz, eu sabia que isso aqui não dava costa. Eu vou agora
Vou me edificar em Cristo. Amor entre os irmãos, coisa que eles não tinham. O amor, irmão, não é apoiar, o irmão está lá naquele erro, todo mundo está vendo erro, ele não apoiar não. Só porque fez isso por mim ou porque faz, não. É você mostrar, é você dizer a ele, a ela. Não apoiar, não acoitar, não. Como é que vai ter crescimento? Como é que vai ter amor dessa forma? Paulo estava dizendo para esta igreja, mas isso não estava acontecendo. Ele estava o quê? Estava dividindo e sem amor. Por isso eu não vos louvo. Aí Paulo vai dizer, vai ter que se levantar o quê? Os sinceros. Vão ter que barrar vocês, porque da forma que vocês estão não estão certo. Uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que tem dons espirituais, todo errado. Paulo não está se agradando. Vocês já leram isso? Já pensaram nisso aqui? O que estava acontecendo? Havia divisão, havia egoísmo, havia desrespeito à Santa Ceia. Porque quando há divisão, egoísmo, está desrespeitando. Irmão, o que destrói uma igreja, irmão, é o ego, é o orgulho. Aí a pessoa diz assim, não, pastor, é o pecado. Então é melhor não também, porque nós somos pecadores. Só que somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Mas quer ver uma igreja, é o orgulho, a soberba. O que foi que tirou o diabo, Lúcifer lá do céu? Ele queria ser mais do que? Botou no coração, eu sou mais do que Deus, eu vou sentar no trono de... Irmão, cuidado com isso. Eu e você não somos Deus. O que quer ser mais do que Deus, Deus jogou por terra. Deus derrubou. Nós somos servos, irmão. Nós somos feitos de barro. A Bíblia diz que nós somos feitos de barro para o poder de Deus ser aperfeiçoado em nós. Nós não somos feitos de ouro, de diamante, ou somos... Não, somos de barro. A qualquer momento Deus pode quebrar. A qualquer momento Deus pode pedir um fôlego de vida. A qualquer momento Deus pode destroçar. Aí a gente, porque prega, porque louva, ou por querendo ser. Jeremias, diga Senhor. Jeremias capítulo 18. Desce. Mas Senhor, eu estou aqui em cima do monte. Senhor, eu estou aqui, está muito bom onde eu estou. Desce, Jeremias, e vai à casa do oleiro. Desce, Jeremias, e vai ver o que eu vou fazer. Desce. Jeremias teve que descer. Jeremias capítulo 18. E quando ele desce, ele vai na casa do oleiro. Aí vê um vaso feito sobre a roda. Aí tem muita gente que diz que o vaso quebrou. Quem quebrou o vaso foi o oleiro. Porque o vaso não estava como o oleiro quis. Tem fase na nossa vida que Deus vai nos quebrar para mostrar quem manda é Ele, quem faz é Ele, o dono é Ele.
Camanturi me andarava. Aleluia. Desce, aí Jeremias viu do bar. Chega. Que momento que nós estamos lá, ó. É ou não é? Está no momento que está lá em cima, assim, ó, bam, 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 são a última bolacha do pacote. Sou eu, pastor Glenn. Eu prego. Eu sou tal. Eu faço isso. Aí Jesus, olha aqui. Peraí, vai. Vou dar só uma amassada aqui. Olha, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. O próprio Senhor Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Quem és tu, irmão? Quem és tu, irmã? Que quer tomar o lugar de Deus? Que quer tomar a frente de Deus? Uma certa vez eu tive um sonho. Eu estava na beira de um abismo. E nesse sonho eu ficava bem na beira. Quando eu olhava para baixo, eu vi uma multidão de pessoas. E eu, pensando que ia cair, mas algo me segurava. Algo me sustentava. Eu disse: Senhor, o que é isso? Aí o Senhor dizia para mim: muitos que se orgulharam, pensando que era eu, querendo tomar o meu lugar, estão descendo para aí. Eu disse: Senhor, por quê? Porque eu abato o soberbo, eu abato, mas exalto os humildes. Quem quer ser exaltado por Deus? E quem são os humildes? São aqueles que obedecem, são aqueles que dão ouvido àquilo que Deus está falando, são aqueles que estão debaixo de uma obediência. Divisão, egoísta. Em vez de seres fortalecidos espiritual, eles estavam se afastando dos princípios de Cristo. Aonde tem fofoca, quando tem, me disse, Deus está levantando essa igreja? Tá, irmão? Deus está levantando? Cadê os crentes daqui desta noite? O que destrói uma igreja, irmão, é isso. Pode até ajudar, pode até fazer inchar, mas de repente, de casa de tudo isso, a igreja... Deus está falando conosco nesta noite. Está falando comigo, está falando com você. Eu nunca vi Deus operar, e como a Bíblia diz, em roda de escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles do mundo? Não, irmão, é dentro da igreja mesmo, escarnecendo. Disse-me disso. Infidelidade, divisão, egoísmo. Isso era a igreja de Corinto. Paulo diz: eu não vos louvo. Aí Paulo vai dizer algo interessante. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntar na igreja, há entre vós dizensão
Em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Você está vendo aí? Paulo está dizendo: importa que haja entre vós. Por que, irmão? Porque vai ver quem é e quem não é. Vai ver. Paulo estava olhando ali a igreja e disse assim: ó, mas vai se levantar alguns aí e vai falar. Quem se levantou? O próprio Paulo. A proposta. Deus enviou o Espírito Santo. Ele escreveu a carta para eles. Porque quando o Espírito Santo viu, podia ter alertado para outro. Teria ter chamado outro. Mas chamou quem? Paulo. O que doutrinou, o que ensinou a igreja, o que mostrou. Porque quem fundou a igreja de Corinto, para quem não sabe, foi Paulo. Ele fundou isso. Mas quem está vendo é o Espírito Santo. Será que nós, que dizemos cristão, estamos nos princípios dessa carta? Estamos dessa forma da igreja de Corinto? Se Paulo estivesse aqui hoje, olhando para nós, será que ele ia louvar nós da nossa forma? Fale para você, irmão, no teu coração, para a tua alma. Como eu escuto muito, a alma é importante. Eu não creio, irmão, nisso. Como nós estamos se reunindo? Efésios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19. Ao versículo 18 em diante, que vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a Deus, ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Os sujeitai uns aos outros no temor de Deus. No que nós estamos se embriagando, irmão? Como nós estamos se ajuntando? Estamos se ajuntando com hino, com salmo, cânticos espirituais? Ou estamos se ajuntando para pior? Com disse-me-disse, falando de um outro? Será que nós estamos certos? Quem concorda com isso, dá glória a Deus. Estamos certos. Estamos se ajuntando com disse-me-disse, com fofoca, falando com um de outro. Pastor vira as costas,
taca a língua no pastor, aí está louvando a Deus isso. Quem concorda com isso, da glória a Deus? Ninguém meu mais entender. Mas irmãos, está acontecendo isso. Eu falo no mundo todo. Eu me reúno com os pastores. Pastor, eu não sei como é que eu posso entender isso, que às vezes até líderes falam mal um do outro. É a realidade. Até líderes. Sabe o que é que eu mais prezo? Às vezes alguém me conta um segredo e diz assim: pastor, eu estou falando com o Senhor entre você e Deus, para o Senhor orar por mim, para Deus me perdoar. Aí ele está confiando em quem? No quê? No Pai? Porque o pastor é o quê? O anjo daí. E a igreja já foram arrebatadas, está só o pastor aqui. O pastor é o anjo da quê? Aí o pastor ouve o irmão. Aí daqui 30 pessoas já estão sabendo o que o irmão falou. Tá certo isso, irmão? Mas por que fazemos? Mas por que dissemos? Se eu sou a autoridade de Deus, eu sou o anjo da igreja, o irmão vem confessar, vem falar comigo, vem, aí eu pego e saio falando para Deus e o mundo, Japão, Estados Unidos, Coreia, aleluia, até o Hitler que já morreu está sabendo. Aleluia. Você acha isso certo? Como é o nome do varão aí, que eu não esqueci? Arnaldo, é certo isso? E por que faz, irmão? Será que Deus está te louvando e me louvando nisso? Ei, pastor, eu podia sentar assim. Eu queria agora ouvir uma palavra de amor. Eu queria ouvir uma palavra, pastor, que eu desse glória a Deus. Tu não dá glória a Deus porque não quer, porque a palavra é de Deus. Ah, pastor, eu queria ouvir uma palavra que eu marchasse, pulasse, sapateasse. O que adianta tu marchar, orar, sapatear, que depois de 10 minutos tu está falando do irmão, tu está fofocando, tu está mentindo do irmão, da irmã. Se tu não tem misericórdia do irmão, da irmã, ter misericórdia, irmão, é uma coisa, agora encobrir o pecado é outro. Aleluia. E eu tenho misericórdia de um que está em pecado e de outro eu não tenho. Por que é isso? O que é isso? O pastor Cleilson está ali, errou, mas eu vou ter misericórdia dele porque ele é pastor, ele é meu amigo. Não, irmão. Aí fulano, porque eu vou massacrar, eu vou destruir. Isso é evangelho? Isso é Cristo? Amém, irmãos?